Fala, amigo da Bastão, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vim falar por que tem alguns motores, igual um 700 Race aqui, que não vem pro Brasil e por que nunca vai vir. Não tem só ele não, tem, por exemplo, 150, 200 Race, Yamaha tem 70, 90 VMAX, tem os Jet Drive da vida, Yamaha tem linha de motores com relação de rabeta para trabalho, então, tipo assim, tem muitos motores de popa que tem lá fora que não tem no nosso Brasilzão e nem vai ter, cara. Então bora entender, bora dar uma olhada. Então, amigo da Bastão, o que acontece? O Brasil já não é um país que eu posso dizer para vocês, se a gente pegar a disponibilidade de motores, o Brasil tem uma disponibilidade muito boa de, como posso dizer, de modelos de motores. Você pega alguns locais, principalmente os locais da Europa, da África, alguns locais desse aí, eles não têm uma disponibilidade tão grande, cara. São poucos motores e não são motores com tantas versões. Geralmente são versões as mais básicas de trabalho, entendeu? Tanto que tem locais lá da África que vende muito, por exemplo, motor Yamaha, 2 tempos, linha Endurance, aquele faixinha vermelha, 75, 90 HP, 150, 200, 2 tempos, que a gente não tem mais aqui. E aqui a gente consegue ter no Brasil alguns motores, por exemplo, cara, você tem com 300, 400, 500 Race Mercury, você tem um 450 XTO Yamaha, se você quiser, chegou o 175 VMAX, é uma linha, uma gama de motores muito boa para o nosso país, para falar a verdade. Se a gente pegar em questões de qualidade econômica, a gente tem uma quantidade boa. É um leque muito grande até de motores que eu acho que a gente deveria até ter, né? E o que acontece? Só que tem uns motores que não vem, cara. Não adianta. Você tem que entender que o motor ele foi feito para um público X, tá? Eu tô aqui, ó, com outros motores aqui do lado, ó, 250, 400. Isso aqui é um público bem amplo. Ah, Luca, mas é caro esse motor. Pois é, mas o público que utilizaria e extrairia um 400 ou um 250 desse aqui para cá, é mais do que um 60 Race. Ah, por quê? Porque o motor, você tem que entender que o motor de polpa, igual eu falei para vocês, ele é para um público. Só que alguns motores são de públicos muito específicos, porque entra uma questão de custo-benefício. Por exemplo, vamos pegar o 60 Race. Ah, Lucas, o 60 Reis é um 60. Já começa por aí. Ele não anda mais que um 100. Da Mercury, o 60 a gente vai para o 100. O 100 anda mais que um 60 Reis, indiscutivelmente, cara. A gente está falando do motor 1.0 quanto um 2.1. O 60 Reis, se a gente pegar um custo de diferença de 8 a 10 mil do 100, de 60 tradicional para um 100, de 8 a 10 mil, o Race vem com o SmartCraft, que é um relógio multifuncional, que só esse relógio aí quase uns 2, 3 pau. Vem com hélice inox. Cara, essa hélice que tá nele aqui é uns 4, 5 mil também. Só isso aqui que eu tô juntando já tá dando diferença. É um motor race, o motor em si já é mais caro. Ele vem com alguns acabamentos, acessórios a mais, né? Vem até com mais relógios. Cara, ele ia ser um custo igual do 100 ou mais. Qual é a lógica, entendeu? De ter um motor desse, pensando em questão de mercado. 150 e 200 Race que lançou, cara. Imagina você trazer um 150 Race que custa. Se a gente for tentar encaixar numa linha, ele vai custar igual um 250. Pô, cara, desculpe, é um Race, mas, mano, não dá, cara. O 250 vai andar mais do que um 150. Vai ter até uma relação de peso e potência melhor. A gente está falando de um V6 quanto um V8, entendeu? Então esses motores nichados, por exemplo, esse aqui, o 60 Race, ele é um motor que ele só vai ter diferença, você só vai sentir diferença de um tradicional em casos específicos. Você pega esse 60 HP aqui, você bota numa VMAX Slim, você pega um 60 tradicional, você bota numa VMAX Slim, vai andar a mesma merda quase. Por quê? Porque o barco tem que ser um barco que tenha a capacidade de extrair a diferença desses motores, entendeu? Uma diferença muito mínima. Isso se aplica ao 70 Yamaha, cara. O 70 Yamaha, que a gente tem lá fora, que é o mesmo bloco de 60, beleza, ele tem 10 HP a mais. Só que ele tem a relação de rabeta igual ao do Race, uma relação 2.30 e pouco. Ou seja, ele tem mais HP, ele gira mais, mas ele tem uma relação de rabeta mais reduzida, ou seja, o giro no hélice é menor.
Se você não colocar num barco que consiga utilizar um hélice muito grande, que é justamente isso, ó, esse motor foi feito para utilizar a hélice de diâmetro e passo grande. Se não fizer isso, não vai andar mais. 70 Yamaha, mesma coisa. E a mesma coisa que eu falei para vocês, a diferença do 60 por 90. E aí, o 70? Hélice inox, o 70 também. Tem outros acessórios 70. Vai sair mais caro, vai ser igual um 90. Aí o cara compra o 70 e anda igual um 60 e paga o preço do 90. Tá entendendo a lógica? Um motor, por exemplo, que é bacana. Esse que veio eu achei muito bacana, 175 HP. Mesma, o VMAX. Mesma máquina do 150, mais uma relação de rabeta ao contrário. Em vez de ser indireta, é mais direta, ou seja, mais potência, mais giro no hélice. Aí tudo bem. Aí na maioria dos barcos a pessoa vai conseguir, vai sentir a diferença desses 25 HP, entendeu? Então é vendável um produto desse. Isso que vocês têm que entender. Vocês pegam outros motores, por exemplo, o 90, Yamaha tem um 90 VMAX. Cara, você vai comprar um 90 VMAX. Você vai pagar um pouquinho a mais. Não vai ser o mesmo preço de um 115, porque a diferença do VMAX é 2, 3 mil, e a diferença do 90 para 115 é 10 pau, 8 pau. Mas, você vai comprar um 90 VMAX, e se o barco não for um super esportivo, sente que era melhor só ter comprado um 115, ou 90 tradicional. Entendeu? Você traz mais produtos, você atrapalha o fluxo monetário também, porque como você está trazendo outros produtos, você está deixando de trazer um produto que você sabe que, tipo assim, em vez de eu trazer 115 HP, eu vou trazer 9015 e 1020 novo que lançaram. Eu estou deixando de trazer 1015 que eu sabia que ia vender com certeza para apostar em 1020. Que possa ser que nem venda, que tenha que dar promoção, que tenha que fazer um monte de coisa para vender o motor. E possa ser que o motor dê mais dor de cabeça e problema. Não tem lógica alguns motores trazer, tá? A gente entra nessas linhas de alguns motores. Você pega, por exemplo, tem motor que nem lá fora é vendido. Antes, vendia o 60 Fórmula. A Mercury vendia o 60 Fórmula, que seria o 60 APX hoje. Linha de corrida, dos motores de linha de corrida. Ela parou de vender para o público. Ela não vende mais os motores de linha de corrida, de linha de Fórmula, Mercury, em nenhum lugar do mundo. Os Estados Unidos não vende diretamente ao público, somente para as embarcações Fórmula, entendeu? Aí o que acontece? O cara ia lá comprar um motor Fórmula, não tinha um barco de Fórmula, não dava desempenho e todo motor super esportivo Fórmula desse da vida não tem garantia. Não tem, pô. O motor foi feito para desempenhar o máximo. Quebra mesmo, pau, quebra. O motor não foi feito para rodar 200 horas, um motor de corrida. Pô, motor de arrancada, os caras dão uma arrancada e dão 2, 3 arrancadas e troca tudo do motor, pô. Por que ia ser diferente do motor de polpa super esportivo? Que não é esse aqui, tá? Então é isso, cara. Vários motores não virão, porque são públicos muito específicos e muita gente não vai querer pagar o valor porque não sabe extrair. Ela não paga porque é mais caro. Ela não paga porque não sabe extrair. Ontem eu fiz o vídeo do 40 Jet Drive da Raidia que a gente colocou na semi-chata. Não fiz o vídeo testando, eu não testei. Tô esperando o pessoal me mandar os vídeos que ele tá testando para tentar pelo menos fazer um vídeo curto. Cara, é um 40, 2 tempos, que rende menos que um 30, tá? Isso aí é lógico, é 30% de perda um motor Jet Drive. Tanto que a Mercury tem um 150 HP, que ela lançou, né? O 150 HP meteu Jet Drive lá fora. Ele virou 105. Peso de 150, mais caro que 150, anda menos que 150, consome mais que 150. É muito nichado. Entendeu? Mesma coisa que esse 40 Jet Drive. Bebe igual a 40, anda menos que 40, pesa igual a 40, mais caro que 40 e perde por 30. Entendeu? Se o cara não souber usar esse motor, tipo assim, vou comprar um motor desse para passar num lugar raso. Se você não precisar realmente de um motor desse para andar num lugar raso, tipo assim, se isso não for o ponto principal da sua navegação e operação, não tem um mínimo sentido você comprar um motor desse. Nenhum fator, sentido de desempenho, de custo-benefício, nada. Por isso que a Mercury não tem motor jet drive aqui no Brasil, quase. Mas tem motor jet drive também lá fora. Tem 80, tem os 65, 85, 105 da vida. Tem lá fora. E a Yamaha tem também. Todo mundo tem os mesmos motores, mesmo potência lá fora. Quer outro motor também? A Yamaha tem a linha
é a linha de meio que de trabalho, ou seja, ela tem os motores 40, 50, 60 e 70, se eu não, 70 não, 40, 50 e 60, versão de trabalho. Eu esqueci qual que é o nome da versão que eles chamam. Não é Endurance, não, é outra versão. Que é justamente pegaram 40, 50 e 60, trocaram a relação de rabeta, colocaram uma relação mais indireta ainda, para o motor ter mais torque embaixo e menos final. Ou seja, você pega um 40 num barco que vai levar 10 pessoas, você coloca um 40 desse, ele vai ter mais torque e o barco vai planar melhor. Mas é mais caro, porque vende menos, entendeu? Então, você tem que entender que muitos motores não virão para o Brasil por causa dessas questões. Primeiro, como na maioria dos barcos, que são barcos tradicionais, padrões, você você não vai conseguir extrair a diferença, você não vai conseguir sentir a diferença, não vai valer a pena você pagar mais. E eles trazendo, aumentando o leque, eles também, consequentemente, vão fazer com que deixem de trazer outros motores no seu fluxo que eles têm, né, de transporte. E isso só piora, entendeu? E eu ainda acho, vou voltar a reiterar para vocês, o Brasil tem muitos motores. Mercury e Yamaha, pô, a Mercury tem, tipo assim, a Mercury trouxe 8, 9.9, 200, cara, a Mercury tem um 225 V6, quantas pessoas você conhece que tem um 225 V6 Mercury, cara? Cara, puta motor bom que o meu pai teve, mas no barco esportivo dele, deu pra sentir uma diferença muito boa. Agora eu pego esse motor que custa 10 pau a mais que um 200, que é quase o preço de um 250, e eu boto num barco que não é esportivo, não ia sentir diferença, entendeu? Então, tipo assim, a Mercury traz uns motor que eu olho e digo, mano, não tinha coragem, se eu fosse da Mercury, eu não tinha coragem de trazer esses motor, mano. Não vai vender, vai atrapalhar, entendeu? Se eu fosse pensar assim, que eu penso questão de empresa, né? A própria Yamaha, pô, a Yamaha é legal, trouxe 175, foi um motor que eu acho que vale a pena. Manda para nós o 175, Yamaha. Pô, tá precisando fazer um marketing nesse motor, hein? Motor que eu acho bacana. Tem o 450, querendo ou não, tem que ter o 450, um motor de mais de 360 mil reais, mas tem que ter esse motor assim, né? Mas ela não tem tantos também, né? Mas também a linha quase toda a linha que a Yamaha tem lá fora, ela tem aqui no Brasil e ela tá trazendo, trouxe 60 no manche, vai trazer o 150 e 200 no manche, né? Então, quase tudo que tem lá fora também tá vindo pro Brasil. Então, não tem que reclamar, mas tem alguns motores que talvez nunca virão para o Brasil e tem muitos pontos para não virem, e são pontos que são indiscutíveis, como eu falei para vocês, beleza? Então um abração, provavelmente vocês nunca vai vender isso aqui no Brasil, não vale a pena vender isso aqui no Brasil, não vale a pena trazer outros motores, Luca, trazer um race desse no manche, mais específico ainda, aí que não vende, tá bom? Então um abração, vá com mais forte, vai de Titã.